Sim, eu acho que é legal para a tua audiência a gente, bem rapidamente, dar uma pontuada nessa questão da renda passiva aí, né? Porque às vezes você pode ficar em dúvida. Ah, legal, Paulo, eu entendi que eu preciso sair das dívidas, isso eu preciso mesmo, decidir e procurar um processo que me leve a isso. Tem que olhar de uma maneira integral, isso que a Dani falou é bem importante também, porque às vezes não basta você trabalhar só na planilha ali, fazer um orçamento, você tem que identificar dentro de você, né? Dentro do seu mundo interior aí, o que está te levando, porque senão você volta lá, se você for sair, é para sair de uma vez, né? Então precisa fazer isso de uma maneira integral mesmo. Uhum. E entendi, Paulo, que independente se eu estou em dívidas ou não, independente de quem tá escutando pode estar em um momento, outra pessoa em outro momento, já posso começar a investir, porque não preciso de um dinheiro enorme, né? Mas eu queria entender um pouco melhor, assim, eu fico meio na dúvida, que benefícios que esse investir vai me trazer? Eu vou acumular um patrimônio, o pessoal fala em renda passiva, eu fico meio em dúvida. Então vamos focar um pouco nessa questão da renda passiva, tá? Uhum. Veja bem, pessoal, o processo que eu percorri, eu não ensino nada que eu não faço. E nada que eu não pratico para mim mesmo, no meu próprio capital, no meu próprio dinheiro, no meu próprio patrimônio. Tá? O processo que eu percorri é um processo que ele recebe o nome de holder. Então, é fazer as coisas focando você ser um holder, ter uma cabeça de holder. O que é esse nome estranho aí, Paulo? Holder. O holder é quando você faz um investimento que visa principalmente você investir em, em ativos, né? A gente chama isso de ativos, seja uma ação ou seja um fundo imobiliário, sólidos, né? Como assim sólidos? Ah, você não vai investir numa coisa, numa empresa necessariamente que está começando, ou então aquela coisa da empresa da vez, porque você vai, em 3 meses ela vai se supervalorizar. Não, não é essa a cabeça, tá? Então é uma linha, existem linhas dentro do mundo dos investimentos, né? Linhas de ação, escolas até são chamadas. Eu me desenvolvi e para mim fez sentido isso, para com o meu dinheiro e com o meu patrimônio. Então, quando você investe dessa forma, você visa construir ativos sólidos, que provavelmente daqui 5, 8, 10 anos eles vão continuar sólidos, né? E que são bons pagadores de proventos para você. Se são ações, elas podem te dar dividendos, chama dividendos, né? Pode te dar outros proventos também, juros sobre capital próprio. Já estão querendo mexer com isso agora, mas tributário, mas enfim. Ela vai te dar proventos e os fundos imobiliários vão te dar proventos mensais também, né? Que seriam rendimentos desses. O que são os fundos imobiliários? Você se torna também com um pedaço, uma cota, né? Você se torna sócio de um fundo imobiliário, dentro daquele fundo imobiliário, existem alguns tipos de fundo imobiliário, nós vamos falar do mais simples aqui, só para ser mais breve. Um fundo que a gente chama de tijolo. Aquele fundo detém imóveis, que você provavelmente não ia ter o capital para ter aqueles imóveis, né? Então você consegue ser dono daqueles imóveis tendo um pedaço daquilo. E com o benefício que você não tem que cuidar do inquilino, do contrato, de se o inquilino não pagou, como é que. Tudo isso é cuidado por uma gestão profissional do fundo, né? E se é de uma ação, por uma gestão profissional que está tocando aquela empresa à frente. E aí, esse fundo imobiliário vai receber aluguéis, né? Que são esses proventos, né? Os fundos imobiliários, eles têm uma característica, é muito bom para quem está começando também, em questão das ações, porque eles pagam todo mês, a maior parte deles. A ação distribui dividendos também, lucros, mas às vezes é a cada 3 meses, né? Tem ação que é a cada 6 meses. Então é interessante ter as duas modalidades, né? Além de você ter uma parte na renda fixa. Porque às vezes se você não está em dívida, mas você tem a renda fixa lá, que é o seu CDB, lá do bancão, que a gente fala, né? Os bancos grandes. Esse banco está pegando seu dinheiro e está fazendo esse tipo de investimento que eu estou falando para você aprender a fazer agora. E ele está ficando com o spread, que é a diferença, a favor dele. Então é melhor ser você. Tudo bem, se você tem lá o CDB, se você já tem, deixa aquela parte que está lá, mas aprende a fazer do outro lado também. Aprende você ter uma renda fixa, por exemplo, num Tesouro Selic, que às vezes vai te remunerar mais no Tesouro Nacional, que não é só o Selic que está lá de modalidade, né? Vai te remunerar mais do que aquele CDB lá. Porque se você for calcular tudo que está lá dentro, você vai ver que não está chegando no que talvez um outro título de renda fixa vai te colocar. Então você vai poder fazer isso também através do seu dessa abertura sua, né, para ser um investidor. E aí a parte de renda variável, que é o que a gente tinha falado aqui no podcast até agora, né, na parte das ações, dos fundos imobiliários, seriam ótimos começos para você. Você viu que dá para você começar com pouco
E aí, focando nesse, se você decidir seguir essa filosofia de ser um holder, né? Essa linha de ação, vou focando em bons ativos, sólidos, que vão te trazer bons pagamentos de proventos mensais. E aí você, por um tempo, você se organiza para reinvestir esses proventos nos primeiros anos. Então, não se trata de é uma coisa só para rico, mas o outro extremo da régua, que é, vou entrar para ficar rico da dia para noite, também não é nem uma coisa nem a outra, a bolsa, tá? Porque a ideia é você ir construindo isso, uma construção bacana, vale a pena, tá? De médio prazo, mas de médio prazo. São 5 anos, são 8 anos, são 10 anos. Aí depende de onde você quer chegar com esse patrimônio e com a renda passiva. E essa renda passiva é isso. Quando esse patrimônio estiver maior lá na frente, você resolver, agora eu vou pegar uma parte disso, ou 80% disso todo mês, e vou ajudar para eu viver disso também. Então aí você tem a renda, que é o seu dinheiro que você construiu através desse processo, trabalhando para você. Eu, quando comecei, comprei uma primeira ação de Itaúsa a R$ 11 e pouco. Hoje, por motivos, eu não tenho Itaúsa mais na carteira, tá? Mas poderia ter, mas teve motivos específicos, né? A ideia não é ficar girando, mas eu não tenho mais ela na carteira. Mas, por exemplo, e depois de Itaúsa eu fui para fundo imobiliário, comecei por um fundo imobiliário que era mais caro, era cento e pouco as cotas, né? Enfim, hoje tem outros fundos imobiliários, e hoje quando eu tenho alguns fundos que têm uma posição maior, quando eu olho para aquilo eu falo, nossa, como é que eu cheguei nisso aqui? Porque você vai fazendo e tendo essa disciplina, né? A Dani pode até falar um pouco sobre isso. Isso é uma pedra fundamental para você ser um bom investidor. Você tendo essa disciplina, tem a disciplina e vai fazendo. Um belo dia, quando você se tocar, você acorda, tem 1 ano, 2 anos do seu processo, e fala, nossa, mas isso já está rendendo isso? Como é que eu cheguei aqui? Porque vai acumulando, pessoal. No começo vai devagarzinho, mas tem uma curva aí, quem depois quiser saber um pouco mais, Dani também pode até falar sobre isso, que é assim, dos juros compostos, que ela começa devagarzinho, depois ela inclina, 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 e vai inclinando e fica que nem um foguetinho para cima. E aí vai trazer a renda passiva, e você vai poder ter outra contribuição, né, mais adiante aí, cada um está numa idade, num tempo de vida, vale para todas as idades, mas num horizonte, depois que você começou hoje, um pouco mais ali adiante, você vai poder ter usufruto disso na sua vida, que não seja ter que se depender só do INSS e etc, e por aí vai, tá? Então é isso que eu queria deixar para a audiência aqui da Dani, essa ideia mais clara sobre investimento, renda passiva, como é que é isso e tudo mais, né? Como é que é investir com foco na renda passiva, né? Sim. Que é esse caminho aí que a gente conversou um pouco aqui. E é isso. E agradecer mais uma vez pelo convite. Muito sucesso para o podcast, né? E eu espero ter contribuído um pouco com você que está nos escutando aqui hoje. Sim, muito obrigada pelas contribuições. Assim, é muito conteúdo, é muita informação. Vocês veem, né, gente? A pessoa, quando sabe, a pessoa entra ali num conteúdo ali e tal. E se ficou muito confuso para você, pode chamar a gente lá no Instagram. Meu Instagram é @eudanigóis, né? E se você me chamar lá, eu vou com certeza te responder, tirar as dúvidas que você não entendeu aí. A gente chama, passa o contato do Paulo e você resolve Opa, também. fico à disposição. Mas né, de tudo que você falou assim, né, tem uma coisa que eu sempre digo, né? Na verdade, se você parar para pensar, Paulo, na verdade nem é uma coisa, não é só uma questão de disciplina, né? Assim, no sentido de disciplina, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu trago muito a questão de compromisso. Primeiro, escolha, segundo, compromisso, Sim, e terceiro, a presença, de uma forma que você tá ali, assim como uma plantinha que você está cuidando. Você não pode largar a isso, plantinha e meter o pé, que aí ela vai morrer. Tem que isso estar mesmo. A gente regando, tem que poderia estar até vigiando, trocar põe a disciplina sol. pela constância. Constância, né? Exato. É E bem essa isso. presença, que você está chamando de presença. Acho que constância é uma Exatamente. palavra maior, que é consistência, né? A gente fala É, muito essa isso nos livros. consistência. Você ter consistência. E é você permanecer, né? Essa consistência é esse ato de Isso, você estar permanecendo ali, você insiste ali, você não vai para outro lado, você não larga o negócio, porque assim, às vezes a gente olha foco, disciplina, a gente fala, eu não sou focado, não sou disciplinado. Só que se você olhar, você está permanecendo em muitos lugares que você não deveria estar permanecendo. Você está consistentemente uhum, fazendo coisas que talvez não estão te ajudando. Então é muito legal você olhar que consistência e persistência você tem, né, para algumas coisas, né?
que você faz sempre ou com uma certa frequência, ou geralmente faz, e aí a questão de você olhar para o seu dinheiro assim, né, e você começar a investir de pouco, isso que o Paulo falou da curva, né, que parece um foguete do juro composto, é muito importante, porque quando você olha no Brasil, e isso que ele falou também das ações, do risco, de você saber onde você está colocando e tudo isso, é muito importante, porque hoje no Brasil existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa. O que que quer dizer isso? Você pode comprar um pedacinho de 400 empresas, né, do Brasil. 400 empresas brasileiras estão lá para você escolher uma delas, duas delas, três delas, né? Se você tem R$ 50, você escolhe às vezes uma ação de uma empresa. Então, dentre 400 empresas, você quer ser dono de qual, né? Então, é muito essa coisa de você realmente escolher. E é muito legal essa distinção que você trouxe, né, Paulo, do que é um holder, né? Você está ali com posição de renda passiva, porque é muito diferente. A pessoa que compra para especular. Tem empresas na Bolsa Brasileira que a gente chama de small caps, que são empresas que estão começando e elas vão ainda duplicar, triplicar, quadruplicar de valor ou virar pó. Ou realmente elas não vão dar certo e vão falir, né? Assim, vão Exatamente. desvalorizar bastante, porque na verdade elas são uma aposta mesmo, é uma incerteza, é quase você jogar na loteria. E tem outras não, né? Não é quase jogar na loteria, porque, claro, tem uma análise fundamentalista, é uma empresa, tem investidores, tem, né? Para ela chegar na bolsa, ela já está grandinha, mas eu quis dizer assim no modo, grosso modo, elas estão sendo inovadoras, são empresas que têm ainda, estão começando, então ela tem um risco muito grande de dar muito certo ou de dar muito errado, né? Daquelas expectativas todas ali não se fundamentarem. Que é diferente de empresas tão antigas, né? Petrobras, Banco do Brasil, empresas que estão lá há anos, que às vezes tem ali o governo ainda no meio. Então, é muito de você escolher, né, Paulo? Então, obrigada pela sua participação, obrigada por tudo que você trouxe. Espero que tenha sido Eu que valiosíssimo. agradeço. Quero ouvir os comentários aí no Spotify. Eu acho que agora tem como comentar. Estou apanhando o Spotify, mas vamos que vamos. Então, se tiver como comentar, comenta aí, curte, compartilha, com certeza. E até o próximo podcast. Obrigada, Paulo. Boa noite. Obrigado, Dani.